Naquele pequeno canto do 4chan, onde as teorias mais loucas e insanas florescem, a discussão sobre Monkey D. Luffy e sua verdadeira natureza ultrapassou as fronteiras do comum. A teoria, que começou como uma faísca de imaginação, rapidamente se transformou em uma chama ardente de especulação e análise minuciosa. Vamos conhecer agora a teoria de que Luffy foi um experimento de uma civilização antiga. A base da teoria residia na existência de uma civilização antiga no mundo de One Piece, uma civilização tão avançada que suas criações e conhecimentos pareciam desafiar as leis da natureza. Os ponêglifos, pedras misteriosas gravadas com textos indecifráveis, eram os vestígios mais tangíveis dessa civilização. Eles não eram apenas relíquias históricas, mas chaves para compreender a verdadeira trama por trás de One Piece. Os usuários do fórum começaram a conectar Luffy a essa civilização. Seu nome, Monkey D. Luffy, carregava o enigmático OD, um elemento recorrente em One Piece associado a personagens de grande importância e poder. Essa letra, segundo a teoria, era um indicativo de que Luffy era mais do que um mero acaso genético, mas sim um produto dessa civilização antiga, possivelmente modificado ou escolhido para cumprir um destino específico. A sobrevivência de Luffy a múltiplas situações letais não era vista como simples coincidência. Ao invés disso, era interpretada como evidência de sua natureza superior, talvez até mesmo uma prova de sua genética modificada. Suas recuperações milagrosas, resistência sobrenatural e habilidades extraordinárias eram todas vistas como peças de um quebra-cabeça maior. A conexão de Luffy com Joy Boy, um personagem misterioso mencionado em várias partes do anime, era outro pilar central da teoria. Joy Boy, cuja história permaneceu envolta em mistério, tinha ligações com a história dos ponêglifos e a história perdida do mundo. A teoria sugeria que Luffy foi criado para seguir os passos de Joy Boy, para completar uma missão iniciada há séculos. A habilidade de Luffy de ouvir as vozes de todas as coisas era outro aspecto crucial. Esta rara habilidade, que permitia a ele entender criaturas e objetos inanimados, era vista não como um acaso, mas como um traço intencionalmente implantado pela civilização antiga. Essa habilidade seria a chave para decifrar os segredos dos ponêglifos e, por extensão, desvendar a verdadeira história do mundo. O maior enigma, o One Piece, o objetivo final de Luffy, também foi reexaminado sob essa nova luz. A teoria propunha que o One Piece não era um simples tesouro, mas algo muito mais significativo, talvez um artefato, conhecimento ou poder deixado pela civilização antiga, essencial para cumprir o destino de Luffy. À medida que essa teoria se desenvolvia, os usuários do 4chan começaram a reexaminar cada episódio, cada diálogo e cada detalhe do anime, procurando por evidências que pudessem sustentar ou desafiar essa ideia. A cada novo episódio de One Piece, a teoria ganhava novas camadas, tornando-se mais rica e complexa. Em um ponto, a discussão se tornou tão intensa que atravessou as fronteiras do 4chan, espalhando-se por outras plataformas e fóruns. Fãs de One Piece em todo o mundo começaram a debater a validade da teoria, com alguns abraçando-a como uma revelação que mudava tudo o que sabiam sobre Luffy e outros descartando-a como uma especulação sem fundamentos. No entanto, o que permanecia claro era que essa teoria havia mudado a percepção de Luffy. Para aqueles que acreditavam nela, Luffy não era mais apenas o carismático e aventureiro aspirante a rei dos piratas. Ele era uma figura central em um jogo cósmico, um herói destinado a desencadear uma revolução no mundo de One Piece, um personagem cuja história era tão profunda quanto os mares que ele navegava. Luffy, na visão desses teóricos, era o elo perdido entre o passado misterioso e o futuro incerto do mundo de One Piece. As discussões ficaram ainda mais intensas quando os fãs começaram a analisar as relações de Luffy com outros personagens significativos, como Gold Roger e Porgas the Ace. Roger, o único conhecido por ter alcançado o lendário One Piece, compartilhava várias semelhanças com Luffy, não apenas em personalidade, mas também em destino e habilidades. A teoria especulava que Luffy era de alguma forma um sucessor espiritual de Roger, talvez até mesmo projetado para completar o que Roger começou. Ace, o irmão adotivo de Luffy e também portador do OD, adicionava outra camada de intriga.
Sua morte trágica e seu papel na história de Luffy foram vistos como catalisadores para o desenvolvimento de Luffy, empurrando-o ainda mais para o seu destino predestinado. A teoria sugeria que a civilização antiga, em sua visão abrangente, poderia ter previsto esses eventos, moldando o caminho de Luffy desde o início. A cada novo arco do anime, novas peças do quebra-cabeça eram adicionadas. As ilhas que Luffy visitava, os inimigos que enfrentava, os aliados que encontrava, tudo parecia ter um significado oculto, um propósito maior na grande tapeçaria da história de One Piece. As teorias se tornaram tão detalhadas e interconectadas que alguns fãs começaram a ver One Piece não apenas como uma série de aventuras, mas como uma narrativa complexa, entrelaçando o destino, livre-arbítrio e a luta contra as forças opressoras. Era impossível ignorar o impacto dessa teoria na comunidade de One Piece. Ela abriu portas para novas interpretações e debates, incentivando os fãs a olhar além da superfície e explorar as profundezas ocultas da história. Mesmo entre aqueles que não acreditavam na teoria, havia um reconhecimento de que One Piece era uma obra com camadas muito mais profundas do que se pensava inicialmente. No fim, a verdadeira natureza de Luffy permanecia um mistério, um enigma que talvez nunca fosse completamente desvendado. Mas isso não impediu os fãs de sonhar, de especular e de mergulhar nas infinitas possibilidades que One Piece oferecia. Em seus corações e mentes, Luffy era mais do que um personagem, ele era um símbolo de aventura, liberdade e a busca incansável pela verdade. E assim, nas noites estreladas, sob o brilho suave dos monitores e o sussurro de teclas, a lenda de Monkey D. Luffy continuava a crescer, alimentada pelas chamas da imaginação e do amor inabalável dos fãs por um mundo onde tudo era possível. E aí, você acredita nessa loucura? Conta aqui embaixo para mim, e eu te vejo no próximo vídeo.